a gente recebeu outras perguntas no Instagram, e uma delas foi quais são os cânceres mais comuns, os que mais matam e se é possível prevenir esses cânceres. Tá bom. Os cânceres mais comuns, né? E aí, obviamente, que a gente vai, dependendo do país. Mas vamos falar aqui para o Brasil, acho que a gente está falando em português, obviamente, e é onde a gente quer atingir. Né? Então, quando a gente fala dos cânceres mais comuns, né, a gente tem que primeiro colocar os dois cânceres que são ligados a bases hormonais. Ou seja, o que a gente identifica cânceres ou sexo específico. O de próstata em homem e o de mama em mulheres. Tá? Esses são os dois que ocorrem mais, mas eles não são os que matam mais. Tá? O câncer de próstata ele é agressivo num pequeno percentual de pessoas, de homens, principalmente quando dá em mais jovens, e é um câncer que vai aumentando com a idade. Vários cânceres, Camila, eles têm um pico, como a gente vai falar, aos 60, 60 e poucos, até 70 anos, depois eles começam, ou pelo menos a mortalidade por eles, né? Não é, esse câncer, quando ele dá mais tarde, ele não é tão agressivo. O de próstata, ele vai dando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Tem estudos com veteranos, com cadáveres de homens, né, em onde eles foram dissecar aí nos Estados Unidos, né, onde mais de 70%, 75% dos homens acima de 80 anos tinham câncer de próstata. Mas eles nunca iam morrer disso. Entendi. Porque é um câncer muito pouco agressivo, ou seja, ele metastiza pouco, ele se espalha pouco. Ele vai causar desconforto, incontinência urinária, todo aquele desconforto, mas ele não é um câncer agressivo, esse câncer de próstata que dá numa idade. E aí, obviamente, que isso é muito importante para o que fazer com o paciente, né? Você vai submeter um paciente de 85 anos com câncer de próstata a uma cirurgia. Não pode nem valer a pena. Ele nunca vai morrer desse câncer, entendeu? Vai botar ele sob risco. O de mulheres, né, é um câncer já com perfil um pouco mais diferente. Ele também aumenta com a idade, mas esse câncer de mulheres, hoje em dia, além daquela classificação que eu falei no começo, que a gente estadia um câncer, ou seja, o quanto ele invadiu aquele tecido, ou quanto ele se espalhou pelo corpo, é chamado estadiamento clínico, né? E quanto maior o estadiamento, pior a chance do paciente responder ao tratamento e sobreviver. A gente tem algumas outras formas para determinados cânceres de fazer uma outra classificação. Para o câncer de mama, a gente tem uma classificação de subtipos, tá? Baseado nas características, nas alterações do DNA, do material genético. Então, metade do câncer de mama, aqui nos ocidentais, é do chamado dependente de hormônio ou de estrogênio, onde você vai com uma droga específica, a gente tem um receptor. Pensa que a gente tem uma célula e eu tenho alguém aqui, ó, um receptor que está na porta. Pensa o seguinte, que você está num restaurante lá dentro e tem alguém na porta do restaurante, aquela pessoa que recebe, vai sentar as pessoas, falando o seguinte, não, pode entrar, pode entrar, pode entrar. E aí as pessoas começam a entrar e se acumular, e sentam na sua mesa, ou seja, leva aquela desorganização. Esse receptor é um pouco assim, ele vai botando as pessoas para dentro. Então, ele vai estimulando que a célula se prolifere. Entendi. Mas nós temos um remédio, já há um tempo, que é chamado tamoxifeno, que é um bloqueador desse receptor. Então, você bloqueia ele, é como se você pusesse um esparadrapo na recepcionista do teu restaurante e falasse, não, agora parou de entrar, ela não vai mais mandar ninguém entrar. Então, com isso, o tumor morre. E essa é uma droga que só vai atingir o tumor. É diferente daquela quimioterapia que cai cabelo, que dá enjoo, né? A minha mãe, por exemplo, teve um câncer de mama em 2000 e isso ainda não existia dessa forma. Ela teve aquela quimioterapia pesada, né? Caiu o cabelo, muito enjoo,
Até hoje ela tem, porque a quimioterapia, a gente tem que lembrar, essa quimioterapia mais convencional, mais antiga, na verdade, ela surgiu a partir de uma arma na Primeira Guerra Mundial, né, de um bombardeio nas Ardenhas, feito pelos alemães, né? Então, ou seja, é uma arma de guerra, mata tudo, mata a célula. Mas mata a célula tumoral e mata as células sadias. Então, essa droga é específica. Então, metade das mulheres que têm um câncer de mama hoje em dia, elas e o sistema público de saúde ele disponibiliza esse medicamento, tá? Então, ela consegue ser tratada com uma quimioterapia pouco tóxica e responder bem. 25% das mulheres tem uma outra recepcionista aqui, chamado HER2. Até a Isabela fez o mestrado dela, ela analisou essas alterações do câncer que a gente trabalha. Verdade. Esse câncer tinha um mau prognóstico, mas hoje em dia também foi desenvolvido um anticorpo que bloqueia ele. Também um outro esparadrapo nessa outra recepcionista. E aí tem bom prognóstico, ou seja, as mulheres se curam. Então, a gente está falando que 75% dos cânceres de mama hoje em dia tem as mulheres têm uma alta chance de serem curadas. Entendi. E 25% é um tumor mais complicado, mas que se detectado cedo, fazendo uma mamografia, você tem uma elevada chance de curar. Então, esses são os tumores, próstata em homem, mama em mulheres. Depois, em mulheres, vou começar com as mulheres que merecem não só sempre estarem à frente, aliás, deveriam estar à frente de muitas coisas no mundo, o mundo seria melhor. Guerras, vão lembrar, são travadas por homens, né? Então, sim, bem lembrado. As mulheres, então, a gente vem hoje em dia, surpreendentemente, um câncer que subiu muito no Brasil, é o câncer de intestino, colo retal, passou o câncer de colo de útero, que é aquele que faz o Papa Nicolau, que é causado por um vírus, que é o HPV, né? O papiloma vírus humano, o HPV, que hoje em dia a gente já tem vacinação para ele, para evitar que as meninas no futuro venham a ter um câncer de colo de útero, ou de canal anal, né? Ou de orofaringe, de garganta, tudo isso causado pelo papiloma vírus humano. Então, mas o segundo é um câncer de intestino, e ele é o segundo pela obesidade. Ele é muito fortemente ligado à obesidade e ao sedentarismo. E o que a gente fala no século XXI é que a obesidade é o tabaco do século XXI. A gente teve uma redução do tabagismo, a gente tem que continuar reduzindo. 10% não está bom. Bom é nada. Sim. Mas a obesidade está crescendo muito no mundo inteiro e no Brasil, e junto com o sedentarismo, né? Por quê? E isso está levando a esses cânceres que são muito impactados pela obesidade a subirem e a ficarem entre os mais comuns. Então, entre as mulheres, a gente tem mama, depois o de intestino, chamado colo retal, depois o de colo de útero. Tá? Entre os homens, nós temos próstata, colo retal, estômago, depois mulheres também estômago. Estômago, nós temos muito câncer de estômago aqui, principalmente, né? Vamos lembrar da nossa herança portuguesa. Portugal é o câncer com a maior incidência é o país com a maior incidência de câncer de estômago na Europa, junto com a Polônia. Por quê? Se sal é o irritante e ajuda, né? Sal não o sal você comer de vez em quando, mas sal em excesso, ele é um irritante. Aquela bacalhoada gostosa. Bacalhau, o português, o bacalhau, aquele bacalhau salgado, né? Então, vamos você lembrar... falou também sobre o Japão e a Coreia, lá também tem muito shoyu, que tem muito sódio, muito sal, então a gente volta ao sal, né? Exatamente. Todos os países, o sal, junto com uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que dá no estômago, são os maiores fatores de risco para o câncer de estômago. Então, comer muito sal, né, muita carne conservada, carne de sol, por exemplo. Então, aqui no Brasil, onde a gente tem... Porque quando a gente fala de Brasil, a gente também tem que lembrar que o Brasil é um país continental. Então, por exemplo, no norte, a gente tem muito câncer de colo de útero, e no nordeste também, no centro-oeste. No sudeste, a gente já tem menos, né, porque é um câncer ligado
infelizmente, a baixa condição socioeconômica, higiene e uma série de outras questões. No norte, ainda se come muito, né, historicamente, pela falta de energia elétrica no Nordeste, no Centro-Oeste, regiões de menor afluência, energia elétrica, mas também poder aquisitivo para comprar eletrodomésticos, mas também culturalmente, né, a gente sabe, carne seca, carne de sol, comer uma carne de sol, um escondidinho de carne de sol. Então, você preserva essa carne salgando ela. Salgar uma carne sempre foi um modo histórico de se preservar a fonte de proteína importante, que se a gente não tivesse comido proteína, a gente não tinha um cérebro desse tamanho que consumisse tanta energia. Eu sei que de alguns ele não consome tanta energia, mas em geral dos seres ele deveria consumir. Mas então, quando a gente preserva a carne dessa forma, né, depois a gente vai comer essa carne salgada. Então, esse é um hábito importante que faz com que esse câncer de estômago seja muito comum nessas regiões de menor afluência e onde a gente não tinha. No começo do século XX, Camila, nos Estados Unidos, o câncer de estômago é o que é o câncer de pulmão hoje em dia, que é o câncer que mais mata em homens, é o câncer de pulmão. Tá? A gente ainda vê o impacto do tabagismo, mesmo com a queda, ainda porque o câncer... A gente tem que pensar que o que a pessoa vai ter aos 50, 55 anos é fruto das besteiras que ela começou a fazer aos 15, 18 e 20. O câncer demora 30 anos para crescer. A maior parte desse crescimento é silencioso e não consegue se ver. São as alterações no material genético que estão ocorrendo por essas porcarias aí que a gente se expõe. Posso aproveitar esse gancho? Desculpa te interromper. A gente recebeu também perguntas aqui no chat do YouTube e no Instagram, exatamente sobre essa questão dos hábitos alimentares e como isso pode influenciar no desenvolvimento de cânceres futuros. Já que você está falando que o câncer, quando você vai fazer 55, é um resultado do seu histórico alimentar ou de hábitos, porque no caso o fumo é um hábito, mas você não come, né? Enfim. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro. Então, eu vou só começando da onde eu estava falando, para a gente ter uma ideia. Claro. No começo do século XX, o câncer de estômago era o que mais matava, era o mais comum nos Estados Unidos. O cigarro industrial começou a se espalhar na população americana, o pulmão virou o principal. E o estômago caiu muito. Sabe por quê? Pela invenção da geladeira. Geladeira. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, né? O fato de você deixar... As pessoas preservaram carne através da temperatura baixa. A partir muito daí, legal isso. preservando com sal, o câncer de estômago caiu barbaramente. Então, assim, obviamente que ninguém inventou a geladeira pensando, eu vou fazer uma inovação aqui, vou fazer uma startup, vou fazer uma inovação aqui pensando em combater o câncer de estômago, vou inventar uma coisa chamada a geladeira. As pessoas podem até guardar uma cervejinha lá, que vai ser boa. Mas a principal finalidade é combater o câncer de estômago. Obviamente que não foi assim. Mas, por chance, a gente observou. Então, é uma das coisas que eu falo que em pesquisa, né, Isabela vai lembrar, as mais importantes em pesquisa são 2 olhos bem abertos, 2 orelhas também bem abertas. Esse equipamento que a gente traz aqui entre as 2 orelhas, esse equipamento aqui, pouca gente usa, mas ele é importante você usar. Isso aqui, esse equipamento é o equipamento mas isso é muito importante. Mas isso é muito importante mesmo para a gente até falar um pouco rapidamente que na formação de um cientista, quanto mais aberta for a sua visão, quanto mais amplo você conseguir enxergar, mais fácil você vai conseguir identificar fenômenos como esse, porque se você não tivesse prestado atenção em momento nenhum que a geladeira surgiu e o câncer de estômago diminuiu, a gente estaria até agora tentando, não, mas o que aconteceu? O sal continua, como que... Então, é isso, se você, para o cientista, acho que a formação da gente, quanto mais
a gente abre o nosso leque de opções do que a gente precisa enxergar, maior é a chance de conseguir uma boa descoberta, conseguir algum avanço, conseguir uma boa contribuição, que realmente... Sem dúvida, o tem que estar sempre cientista atento. ele tem que ter ideias, mas não ideologia. Ideologia é lá no partido político, é lá na igreja, mas na ciência é ideia. Ideia é uma coisa, ideologia é outra. Não vamos... mas dos hábitos alimentares, dos hábitos que você estava falando, né, os hábitos alimentares, né, Camila, que foi a pergunta. Isso. Então, o que a gente tem e a gente sabe? Por exemplo, vamos pensar os cânceres que são mais acometidos pelos hábitos. Então, a gente falou do câncer de estômago com sal. Mas, em geral, quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa... Eu vou falar primeiro de um outro componente para depois a gente ir para a obesidade, tá? Que eu acho que a gente é importante. A obesidade com o irmão dela, que é o sedentarismo. Não é a mesma coisa, mas são irmãos. Eles andam juntos, são parças. É o Neymar e o Mbappé. São os dois parças ali. Então, o que a gente tem, na verdade, a gente tem uma porcariazinha logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ainda estava naquele problema, né, que até quando eu fui fazer meu doutorado na Inglaterra, né, eu me lembro, eu até escrevi para minha mãe. Eu fui morar numa casa de família primeiro, só contar um causozinho, e aí era eu, tinha a senhora, tinha o filho dela e a mulher, e os dois filhinhos. Dos dois filhinhos, um era bem forte assim, né, ficar sempre de olho na minha sobremesa. Como eu normalmente não gosto muito de doce, eu sempre dava minha sobremesa para ele, ele virou meu melhor amigo. Best friend forever. E aí, eu me lembro que um dos primeiros jantares que eu tive lá, a senhora botou um frango. Pô, aquele negócio, sabe? Quem vai ser o primeiro para levar a sua parte. Então, a Inglaterra... logo quando ela saiu da Segunda Guerra Mundial, ainda tinha aquela restrição de alimento, né? Então, ela estava importando ração para os seus animais. E aí importou uma ração à base de amendoim. E deu para perus e ovelhas. E boa parte dos perus e das ovelhas morreram. E outros ficaram ruins, e aí foram fazer toda a análise e viram que, na verdade, tinha sido ou uma hepatotoxicidade, né, uma toxicidade no fígado, ou causou um tumor de fígado nesses animais. E aí eles descobriram um fungo que cresceu no amendoim, essa ração era à base de amendoim, levava amendoim, chamado Aspergillus flavus. Esse fungo produz uma toxina chamada aflatoxina B1, que é extremamente cancerígena para o fígado. Extremamente. Tá? Tanto é que todos os países têm programa de controle de aflatoxina. Como ela é fosforescente, ela é fluorescente, é muito fácil detectá-la em métodos analíticos, tá? Então, vem da dieta, né? Dieta à base de amendoim. Sim. Adivinha de onde foi a ração? Quem exportou a ração para a Inglaterra, Camila? Adivinha qual país? Começa com B, a segunda letra é R, e depois vem A e acaba com ZIL. Então agora eu já sei, Brasil. Então, ou seja, infelizmente, a gente ainda tem países como a Gâmbia, por exemplo, que a principal exportação da Gâmbia... A Gâmbia é um país no lado ocidental da África, e é um país bem pequeno, porque é um país que era colônia inglesa no meio de um enclave de ex-colônias francesas. E tem o rio Gâmbia. Então, o território da Gâmbia ele só alcança onde as canhoneiras inglesas conseguiam manter os franceses longe. Então, é um país bem pequeno. O fato é que tudo que a Gâmbia exporta é amendoim. E, obviamente, que eles exportam um amendoim bom, sem aflatoxina, e ficam com ruim em aflatoxina. Tá? A aflatoxina ou dá no pé do amendoim,
mas também amendoim é vendido por saco em peso. E as pessoas molham. E quando você molha um grão, é que cresce o fungo. É justamente isso que você deve fazer. O fato é que a Gâmbia exportava muito aflatoxina, muito amendoim, e foi visto, né, os 2 fatores de risco para câncer de fígado, que é um câncer extremamente agressivo, é um dos que mais matam, fígado, pâncreas, esôfago, né? A gente vai falar sobre ele. O câncer de fígado, a Gâmbia tem uma das maiores incidências, como eu já falei, casos novos por 100 mil habitantes. A Gâmbia é um dos países que mais tem câncer de fígado, e lá já tem câncer de fígado em crianças. Você precisa de 2 coisas para ter muito câncer de fígado. Qualquer país que tem muito câncer de fígado. No Sudeste Asiático também tem muita aflatoxina, eles comem muito amendoim. Você vai num restaurante tailandês, né, o satê é com amendoim. Então, agora é claro, é amendoim que os caras estão comprando lá de fonte, porque quando é amendoim importado, passa pela fiscalização, tem controle de aflatoxina. Então, ninguém precisa ficar preocupado, não vou mais em restaurante. Nunca mais vou comer não é isso. Não é isso. Mas você precisa de 2 coisas. Hepatite B, não a C. A C também dá câncer de fígado, mas a B dá muito mais, é mais cedo e é mais agressivo. E a aflatoxina. Esses 2 componentes se juntam e dão um risco enorme. Então, a Gâmbia, você tem uma endêmico a hepatite B, junto com a principal monocultura de amendoim. Então, lá passa-se a transmissão do vírus da hepatite B já no nascimento, e criança come amendoim. Então, você tem criança com 10, 12 anos, coisa que você não vê em nenhum lugar, com hepatocarcinoma. A Agência Internacional da Pesquisa em Câncer começou a grande campanha de vacinação para hepatite B lá, já em crianças, né? E também levando a outras culturas, né, que além do amendoim, e ensinando eles a cultivar. E aí o câncer de fígado na Gâmbia está caindo vertiginosamente. Tá? A Agência Internacional da Pesquisa do Câncer é da OMS. Então, a gente falou fator de risco da dieta, mas hoje em dia o maior impacto que a gente tem da dieta é a obesidade, gente. A obesidade, por que a gente tem tanta obesidade hoje em dia no mundo? Por 2 fatores. Primeiro, pela obesidade, e segundo, pelo sedentarismo. A obesidade, ela é fruto do quando a gente pensa, quando a gente vê o que é um alimento que dá muita caloria e custa pouco. Carboidrato. Se você pensar, alface, tomate, kiwi, enfim, laranja, custa caro e te alimenta pouco. Então, por exemplo, criança pobre no sinal está comendo biscoitos. Né? Então, o que a gente teve? A gente está na febre do carboidrato, onde o carboidrato dominou a dieta, principalmente esse modo de comer rápido, para você se satisfazer, né? Muito pão. Aqui a gente já tem uma herança ameríndia da farinha, né? da farofa, da farinha de mandioca, né? Vou lembrar que todo o país das Américas ele precisou ter uma fonte de carboidrato que mantinha a sua população nativa. Milho nos Estados Unidos e no México, né? Batata no Peru, né? Nos Andes, e a mandioca aqui no Brasil. Né? Sem essa fonte de carboidrato, seria impossível a gente ter a quantidade de ameríndios que tinham nas Américas. Né? A Cidade do México, quando os espanhóis chegaram na Cidade do México, é estimado que tinha 1 milhão de pessoas. Né? Era a maior cidade do mundo. Então, como é que você sustenta isso sem uma fonte de carboidrato? Então, a gente já tem essa cultura, mas o fato é de que essa produção de carboidrato e a substituição pelas dietas locais, por exemplo, a dieta do brasileiro, típica, ela era muito boa, muito equilibrada. Legumes, um pouco de salada, um arroz, um feijão e uma fonte de proteína, um frango, uma carne, que é o PF, né? Vamos pensar no PF, claro, não daquele tamanhão, mas algo normal, né? Que ogros comem, mas algo que seja moderado, é muito saudável, é equilibrada. Mas o que ele foi substituída? Por pão,
por batata frita o tempo todo. Então, assim, o que isso faz? Isso é carboidrato. Estou com muita caloria para dentro e estou com poucos nutrientes, como vitaminas, minerais, né? Por outro lado, então, essa dieta, hoje em dia, né, ela está presente. Infelizmente, é uma das consequências da globalização, junto com bebidas açucaradas, obviamente. Isso é refrigerantes, né? O 2 litrão, né? Antigamente você comprava Coca-Cola na garrafa de vidro de 350. Hoje em dia você tem quase um caminhão-pipa para trazer Coca-Cola para a sua geladeira, né? E tudo açucarado, ou quando não é açucarado, é com adoçante que estimula essa coisa, com esse kick do açúcar, do gosto do doce. Então, essa globalização dessa dieta está levando uma obesidade ao mundo inteiro, né? Por exemplo, se a gente for pensar em pessoas, em populações, uma coisa é você já está acostumado com isso. Outra coisa é quando você não está acostumado. Você sabe qual é o país onde tem a maior obesidade no mundo? Na Polinésia Francesa. Gente, eu ia super chutar os Estados Unidos. Não é. Na Polinésia Francesa. Essa estatística eu não acompanho. Ia super chutar os Estados Unidos. Eu ia chutar não, os Estados Unidos coisa. É um dos que mais tem, mas a Polinésia Francesa tem mais ainda. Quando você vê Caramba! aqueles polinésios, é só você pensar no time, mas também nos maores. Você pensa nos jogadores de rugby da Nova Zelândia, aqueles caras enormes. O que acontece? O polinésio, ele vivia de quê? Peixe e coco. Alguma cultura de alguma vagem, alguma coisa. De repente, ele se vê no meio do McDonald's, do Burger King. Pô, ele passou por milhares de anos comendo uma dieta, ou seja, acostumado, e a gente tem uma área chamada de epigenética, que, na verdade, ele molda um pouco o que está de fora para dentro. Tá? Eu vou até falar sobre um fato desse, né, do estudo sobre justamente que exemplifica bem quem come pouco e, de repente, o filho passa a comer muito, que é o que está acontecendo no Brasil. Então, junto com seu outro irmão, que é o sedentarismo. Então, vou falar desse caso. Existe um grande estudo chamado A Fome Holandesa. Em 1944, a Alemanha fez a contraofensiva das Ardenhas. Estava perdendo a guerra, tentou contra-atacar depois da invasão do dia D. Fez a contraofensiva das Ardenhas. Nesse momento, os Países Baixos ficaram isolados, inclusive de acesso a alimentos. O consumo, durante aquele ano, média per capita de um holandês era 500 calorias por dia. Tá? 500 calorias por dia, incluindo naquele inverno terrível. Os holandeses seguiram as crianças que nasceram das mães que estavam grávidas consumindo 500 calorias por dia e compararam com seus irmãos que nasceram da mesma mãe e do mesmo pai, quando a mãe estava consumindo 2.000, 2.500 calorias por dia, 1.500, que é normalmente uma dieta 1.500, né? 2.000. Pois bem, esses indivíduos que nasceram quando a mãe estava consumindo 500 calorias por dia, quando eles bateram nos 60 anos, eles têm mais diabetes, eles são mais obesos, eles têm mais diabetes, eles têm mais hipertensão, eles têm mais síndrome metabólica, eles têm mais problemas cardiovasculares e agora está aparecendo também mais risco para mama e para câncer de intestino do que os seus irmãos. Por quê? Porque a epigenética, que é uma área... A gente vai trazer isso, eu já estava conversando aqui com o Maurício não faz muito tempo, a gente precisa introduzir alguns conceitos aqui no programa, então epigenética vai ser um deles que a gente com certeza ainda vai falar, então pode ficar tranquilo que para os nossos ouvintes, aos nossos espectadores, o Felipe vai fazer uma breve descrição do que é epigenética, mas vocês fiquem tranquilos que a gente vai ter um programa só sobre isso. Ele molda, obrigado, Isabela, ele molda a sua informação genética é moldada ou lapidada por
por alguns componentes que vão se grudar no seu material genético e que é como se fosse uma linguagem entre o meio externo, entre o exterior que a mãe está convivendo e o feto ou a criança que está nascendo dentro, obviamente, da mãe. Então, ou seja, essa epigenética é uma linguagem, é um tradutor de como está o mundo aí fora para a criança que vai nascer. Então, ela foi concebida com 500 calorias por dia. Ou seja, qual era a mensagem através dessa linguagem epigenética para essa criança? Olha, você tem que nascer super econômico. Você vai ser aquele Uno Mille 1.0 que faz 25 km por litro. Ah, beleza. Legal. Dá um espirro, o carro anda até São Paulo. Tá legal. Mas você tem que abrir o vidro aqui na munheca, não tem ar. Aí, de repente, você pega esse Uno Mille e fala, eu vou dar uma incrementada no meu Uno Mille, vou botar ar-condicionado, vou blindar ele, vou botar rodão. Pô, seu Uno Mille não vai mais andar. Não é isso? Então, o que aconteceu? Essas pessoas nasceram para ser econômicas. E, de repente, elas caem no mundo do carboidrato. Elas nasceram no cenário de fome, no cenário de tudo que comer era para juntar. Né? Elas foram programadas geneticamente para guardar energia. É o que elas fazem. Só que agora está vindo muita energia. E elas continuam a guardar. Então, elas têm todos esses problemas. Então, é muito importante, e é o que está acontecendo no Brasil. Né? A gente vê essa enorme explosão da obesidade. Por quê? Porque quem é pobre, né, talvez tirando aí algum parente de algum, né, aquela coisa, sei lá, talvez o tataraneto aí do Jorginho Guilherme pode ser pobre um dia, não sei. Mas, normalmente, né, tirando aquela coisa avô rico, avô milionário, filho rico, neto pobre, avô milionário, pai rico e neto pobre. Mas, em geral, a gente sabe que no Brasil a gente não tem muita mobilidade de classes, né? Tem esse nível socioeconômico que é histórico. Então, quem nasceu pobre e ficou pobre. E as coisas que pobre não faz muito, por exemplo, é comer proteína. Historicamente, proteína sempre foi muito caro. Você pensa, não sei se você gosta de beber gin, Camila, mas se você vai junto com a Isabela aí nas festas, tem um gin que não é muito bom, mas é chamado de Beef Eater. É um gin em inglês chamado Beef Eater. Tem o guarda lá das joias da rainha, daquele castelo, assim na garrafa. O que é isso? Comedor de bife. Por quê? Porque os melhores guardas, os guardas reais, é que podiam comer bife. E, obviamente, que não era de boi. Se comia bife antigamente de cavalo, né? Boi, quem começou a comer boi como alimento foram os italianos, né? Por isso a bisteca florentina e tudo mais. Comia-se cavalo, era bife de cavalo. Então, mas era uma proteína importante. Então, quem comia era o guarda real. Os outros guardas não comiam. Então, era o beef eater, era o guarda real. Então, comer proteína, se alimentar bem, sempre foi muito difícil. Se você tivesse alguma fonte, né, no Brasil, né, se a gente pensar na pobreza, ela sempre foi assim. E hoje em dia, o que acontece? Essas pessoas estão comendo muita caloria, elas não estão comendo bem, mas elas estão comendo, se alimentando muito. Como elas foram programadas historicamente para guardar, está explodindo a obesidade. E aí vem junto, ou seja, o que o papai e a mamãe fazem é importante sim, tá? A epigenética, inclusive, veio para comprovar que Freud estava certo. A culpa é sempre da mamãe e do papai. Brincadeira, né, gente? É só uma coisa... Não, tem essas questões, não vamos entrar em Freud aqui. Não, eu só falo porque às vezes é ridículo você ver alguém velho falando, não, eu sou assim porque minha mãe era assim, me criou assim, enfim. Isso aí tem graça até os... Não que Freud não esteja certo, mas, enfim, alguém de 40, 50 anos ficar ainda culpando a mamãe e o papai porque é assim, fica um pouco sem graça. Enfim, mas aí a gente está junto com o irmão da obesidade, que é o sedentarismo. O que é o sedentarismo? Vamos pensar o seguinte, em 1950, 50% da população brasileira vivia
ou no campo, ou em pequenas cidades, tinha fazenda, ia lá fazer exercício. Claro, ninguém saía para... Vou dar uma malhada, vou fazer um spinning. Não era isso, mas se Sim, a movimentava. rotina da pessoa já... Isso. Era o tempo todo, não é aquele negócio que eu vou pegar o carro para ir na banca de jornal ali do lado, né? Então, o modo de ser de Miami, né, que dominou aí o mundo. Então, o que aconteceu com o Brasil? Hoje em dia, a gente tem em torno de 91% da nossa população nos grandes centros urbanos. Uhum. Crescimento muito rápido, essa transição que a gente chama de transição epidemiológica, crescimento muito rápido, você não conseguiu planejar as cidades, a não ser Brasília, mas, bom, Brasília era melhor não ter planejado, não ter feito nada. Com todo respeito a quem é de Brasília, mas para um carioca, Brasília não é uma coisa muito boa. Enfim, mas não teve tempo para planejar as cidades. E o que aconteceu? Esse inchaço que a gente vê das comunidades todas, essas mega cidades brasileiras, onde, obviamente, como a gente não tem transporte público decente, essas comunidades se aglomeram aqui no Rio, nos morros perto da onde tem dinheiro, da onde tem emprego, da Zona Sul. E não tem espaço para essa pessoa se exercitar. Não tem um parque, não tem um... Então, o sedentarismo, na verdade, ele domina hoje em dia a população, né? E aí ainda veio o videogame, shopping center, mais as coisas da vida moderna que estão no mundo inteiro. Então, no nosso país, a gente está com um problema muito sério, e vamos ter, isso ainda vai piorar muito, infelizmente, ao longo do século XXI, de que nós vamos ver um aumento da obesidade cada vez maior. Quando a gente fala obesidade, né, a gente tem que falar sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. Né? A gente está falando em IMC, né, acima de 25, né, sobrepeso, acima de 30 obesidade, acima de 35 obesidade mórbida. Então, assim, peso sobre altura ao quadrado, tá? Então, em centímetros. Então, quando a gente pensa na nossa obesidade, quando a gente fala em termos de hábitos alimentares, a maior bomba relógio para o câncer, que a gente já está vendo o impacto, mas que vai piorar muito, é a obesidade com sedentarismo. Então, e hoje em dia a gente sabe que o exercício físico, não só por manter um peso ideal, ajudar a manter um peso ideal, mas o próprio exercício físico, ele ajuda a prevenir uma série de tumores e na resposta ao tratamento também. Então, o exercício físico, ele não só é bom por manter um peso e assim, diminuir o risco de desenvolver alguns tumores, mas ele também previne efetivamente, através de alguns mecanismos anti-inflamatórios, através de regulações epigenéticas, mas, enfim, alguns assuntos complexos, mas ele também, no tratamento, já tem comprovação e evidência, por exemplo, para câncer de mama. Né? Claro, você não vai botar uma paciente de câncer de mama para dar uma corrida, subir o alto, correndo, pedalando, mas aquele exercício físico monitorado por um profissional, né, ele já ajuda pacientes que fazem o exercício físico controlado durante a quimioterapia, por exemplo, respondem melhor à quimioterapia do que as que não fazem para câncer de mama. Tá? Então, mostrando que a gente precisa, de fato, adotar hábitos saudáveis. Né? Então, assim, em termos de alimentação, eu diria que são os principais componentes, né? Quer dizer, o sal para o estômago, essa questão da aflatoxina do amendoim para o fígado e a obesidade para uma série de tumores que estão crescendo muito rápido na população. Vou te dar um exemplo muito curto. Há uns 20 anos atrás, tem um câncer chamado câncer de endométrio em mulheres, né? Obviamente em mulheres, onde nós temos dois tipos. Um é chamado de endometrioide. Ele, mais ou menos, quase 90% dos cânceres de endométrio são desse tipo endometrioide. É o câncer que dá em mulheres obesas,
A obesidade é totalmente ligada a esse câncer. Ele devia estar em, sei lá, 15º, 14º entre as mulheres. Hoje em dia, ele é o 8º já entre as mulheres brasileiras, para ver o quanto ele cresceu como reflexo da obesidade. E nunca é tarde para lembrar que existem mais mulheres obesas do que homens. Tá? Então, existem mais mulheres obesas e com sobrepeso do que homens. No Brasil e em outras populações. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Tá? Então, é absolutamente fundamental. Não, a questão estética, eu não vou nem entrar nela, porque isso infelizmente existe essa idiotice no mundo de se vender um conceito de beleza, né? Ainda bem que Botero não está mais. Botero, vocês sabem que é aquele escultor colombiano que fazia, né, aquelas figuras que são belíssimas, né? Ou quando a gente vê as pinturas também no século XIX, né, daquelas mulheres, ou até ao longo da história, né, que era o conceito de beleza. Hoje em dia, o conceito de beleza é esse modelo, essa sílfide, né? Enfim, então, infelizmente, as pessoas, quando elas pensam em obesidade ou não, elas vão muito pela estética. Mas, na verdade, a estética, ainda bem que tem gosto para tudo, que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo, né? Então, assim, todo mundo, a questão estética é uma questão de cada um tem que se sentir bem como está, no seu corpo, com você, não importa, e quem gostar de você vai gostar de você do jeito que você é. Então, vamos esquecer essa questão estética, mas a questão dos bons hábitos de vida, esse é como se fosse um cofrinho. Você tem que a vida toda ir botando a tua moedinha lá o tempo inteiro. Por quê? Porque quando você chegar na terceira idade, você vai precisar quebrar o cofrinho e pegar aquela poupança para gastar. E se você quebrar o cofrinho e não tiver poupança, porque você não depositou, ali você vai estar em sérios riscos. A gente só pensa na saúde quando a gente precisa dela. Não, e uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também é que, como o Luiz Felipe está falando, quando a gente pensa em dieta e a gente pensa em exercício físico e a gente pensa em prevenção ou tratamento em câncer, mas principalmente na prevenção, a gente rapidamente pensa em equilíbrio, em dieta equilibrada, exercício bem orientado, equilibrado. Por que isso? Porque quando vem esse tipo de dúvida para a gente, tem algum tipo de alimento que eu posso evitar, ou tem algum tipo de alimento que é bom para eu comer, as pessoas acabam focando muito em ou eu vou eliminar isso completamente da minha vida, ou eu vou só comer isso. E aí mora um problema, que é exatamente você ter uma dieta desequilibrada, ou quando a gente fala de exercício, as pessoas passam a querer, sei lá, serem maratonistas por si próprias, e saem aí fazendo exercício à torta direito, sem nenhuma orientação, sem saber o que é melhor para o seu corpo, como que você deve fazer. Então, assim, trazendo então a importância até dos nutricionistas, dos educadores físicos aqui, mas não apenas isso, quando a gente pensa numa dieta equilibrada e no exercício físico equilibrado, a gente queria trazer também, aqui no Pretty Much, assim, trazer luz para esses tipos de estudo que tentam condenar alimentos, assim, aquela velha história, tem hora que margarina... Ou endeusar, né? Ou endeusar, aquela coisa, margarina faz bem, margarina causa câncer, não, agora pode comer margarina, não, agora não pode, não, então tal alimento agora a gente pode comer que faz bem, não, agora não pode comer de jeito nenhum. Esse tipo de estudo, às vezes, ele não tem tanta credibilidade no meio científico, justamente porque não é a questão de um alimento, é toda uma combinação, é muito mais complexo que isso, e por isso a importância de você ter uma dieta equilibrada. Acho que é muito importante a gente trazer isso aqui, porque sempre que quando vem essas perguntas do, que tipo de alimento eu posso evitar, ou que tipo de alimento eu devo comer, não é exatamente isso. Se vocês têm a preocupação de uma dieta equilibrada, procure um nutricionista, com certeza eles vão saber, baseado no seu peso, baseado nas suas características, no seu perfil, até de como está o seu exame sanguíneo, tudo isso é levado em consideração para estabelecer qual é a melhor dieta para você. Então, não vai ser deixando de comer margarina, se entupindo de ovo, não é isso que vai realmente trazer mais saúde para você ou evitar alguma doença.
Eu não sei se tem dentistas aí seguindo, né, Isabela, mas é só a gente olhar os nossos dentes. Quando a gente olha os Exatamente. nossos dentes, a gente tem dente para cortar, tem canino, tem esses dentes da frente Exatamente. serrilhados e tem os dentes para Perfeito. amassar lá atrás. Ou seja, É a nossa boca perfeitamente. foi feita para comer alimentos diferentes. Então, é só respeitar os dentes, Não, e eu né? acho muito legal, eu até comento muito isso com meu pai não sei se está assistindo a gente ainda, ele está bastante ativo ali no chat, Manda um abraço para ele, mas ele, sim, ele é uma pessoa que para ele sua tem mãe também. muita preocupação pela alimentação saudável, ele está sempre trazendo para mim, eu estou comendo isso, estou comendo aquilo, e já aconteceu dele só comer frutas e verduras. Eu falo, pai, a vida não é só frutas e verduras. Eu sei que isso faz bem, mas você precisa comer outras coisas. E isso é importante a gente trazer, porque as pessoas se prendem muito às ideias do que é saudável e do que não faz bem, e entra numa coisa de ou eu só vou fazer aquilo, ou eu vou condenar aquilo completamente. E ninguém consegue fazer isso por longo tempo. Então, isso vira muito mais um desejo de ano novo, que normalmente não dura nem até o carnaval, né? E a partir daí os velhos hábitos se instalam novamente. Isso que você falou é muito importante, Isabela. Eu acho que a gente tem profissionais como nutricionistas hoje em dia, educadores físicos, né? Que podem auxiliar, né? Por exemplo, no meu programa de pesquisa, né, lá no INCA, eu tenho um educador físico, na verdade é um fisioterapeuta, mas que é especialista em educação física e em oncologia, que é uma coisa que é uma linha que a gente vem estudando. Então, eu tenho um nutricionista que eu orientei também. Então, assim, quando a gente pensa nas doenças crônicas, não só no câncer, né, mas doenças cardiovasculares, todas essas doenças, elas têm esse mesmo perfil de risco. Claro que às vezes tem coisas específicas, como eu falei, da aflatoxina, do sal, né? Mas o sal também tem hipertensão, mas a gente tem essa questão da obesidade, do sedentarismo, que surgem de uma alimentação desequilibrada, uma vida desregulada. Então, é muito importante buscar o auxílio desses profissionais, né? Com Porque certeza. hoje, quando a gente fala em nutrição, a gente está falando em saúde, não em estética.